Coisa linda é saber que o Senhor, Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está sempre pronto a nos ouvir e dar atenção àquilo que falamos. Hoje, como já foi falado, já a primeira parte do culto, eu fiquei tão maravilhado de ver aqui as nossas crianças adorando a Deus. Quem gostou do que elas apresentaram aqui, amém? Quero parabenizar as mães, os pais, parabenizar aqui as professoras, a Camila, a Raquel, as pessoas que estão na frente desse ministério, fazendo tão bonito, tão belo, tão lindo para Deus. Eu sei o quanto vocês dedicam, porque quase sempre eu venho aqui no dia do ensaio delas, e a gente sabe o quanto as professoras que estão à frente, e você, papai e mamãe, que traz, se você não fizer esse investimento e essa dedicação, a criança não vai sair de casa sozinho para vir aqui, não é verdade? Eu quero aplaudir ao Senhor com vocês, por favor, a todos os pais que fizeram isso. É um investimento, isso é muito importante, isso é um investimento. Essas meninas, quando elas estão aqui, elas estão se fortalecendo em Deus, sendo amparadas. Daqui a pouquinho, se não, algumas já têm corpinho de mocinhas, já está vivendo uma fase totalmente diferente da vida, não é verdade? E pais, a igreja deve fazer o investimento necessário para que os nossos filhos estejam totalmente inseridos nessa visão maravilhosa do reino de Deus. E elas, recebendo aqui o que recebe de formação, de treinamento, dá esse crescimento tão importante. Elas não vão ser induzidas, dirigidas lá no trabalho, ou seja, no futuro, na escola que está a viver agora, porque você, papai, você, mamãe, está a fazer a sua parte. Então, invista. Ministério da Igreja Infantil, criança, adolescentes, jovens, está em todo vapor, fazer assim um trabalho esplendoso. E para a nossa realidade aqui em Portugal, você que faz parte dessa igreja, agarre isso com todas as suas forças e valorize aquilo que a igreja oferece para os seus filhos crescerem nos princípios de Deus. Por quê? Porque nós que somos, principalmente os imigrantes que aqui estão, lamentavelmente, a maior parte das igrejas que estão à nossa volta não consegue ainda dar essa estrutura de igreja para os nossos filhos. Então você que tem filho nessa idade e está perdendo aí a oportunidade, você está jogando fora sementes preciosas que deveriam estar ser colocadas no coração dos vossos filhos para que eles possam crescer com a proteção. Porque todo dia o adversário das nossas almas, ele tem uma estratégia diferente para arrebentar com os nossos filhos. Então a gente tem que estar preparados em Deus para enfrentar essas armas do inimigo. Nós estamos fazendo aqui todos os domingos à tarde um culto em inglês. E eu posso te dizer com toda certeza que mais de 70% da funcionalidade desse culto está a passar pelas mãos das crianças. Crianças essas que nós temos aqui na nossa igreja, que falam inglês, que cantam inglês, e que domingo passado nós tivemos o culto todo dirigido por eles. O pastor Hugo Pinto, que é o responsável por esse culto, não pôde estar no culto à tarde, e me perguntaram: e aí, pastor, como vai fazer? Vai fazer o culto da mesma. É vocês, as crianças, que vão dirigir o culto. E nós tivemos uma pastora aqui, uma menininha que coordenou o culto, e nós tivemos 3 pregadores e 2 intérpretes, tudo aqui da igreja. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles? Você precisa, se você não acredita nos seus filhos, coloque eles na minha mão aqui, que eu acredito. Tem pais aqui que vão ficar surpreendidos com o que nós vamos fazer por meio do talento que esse filho seu tem. Porque os nossos meninos aqui da igreja sobra qualidade, talentos. Eles têm um potencial que é uma coisa estrondosa. Então invista neles, porque se você não investir, o mundo investe.
A escola, cheia de coisa que não presta, está lá para investir a semana toda. A igreja faz o papel dela, desintoxicar, limpar e ajudar você. Porque lá, o mundo, as ervas daninhas, tem um punhado de gente com as mãos cheias de semente jogando toda hora em cima dos nossos filhos assim, ó. Ó, se você não ficar esperto, como diz o mineiro, deixa de ser bobo e fica ativo, o diabo arrebenta com a sua família. Não é verdade? Então a gente tem que estar ligado nessas coisas, porque o mundo está aí, trabalhando, a organização mundial, tudo em torno de atrapalhar, acabar com a família. A ideia da organização mundial é diminuir a população. Você não está entendendo, não? Que está faltando mulher para homem, homem para mulher. Você não está percebendo isso, não? Você está ligado nisso, não? Se liga, proteja seu filho, proteja sua filha. Mostra para ele a importância de ser uma menina, de ser um menino. Nasceu macho é macho, nasceu fêmea é fêmea. Você tem que entender isso. Você tem que estar ligado nessas coisas. Ou você vai ficar aí, sendo movido pela opinião, pela mídia, por aquilo que o mundo está a oferecer. Porque a moda é essa. Você não pode falar de nada. Você tem que engolir tudo que põe na mesa. Coma e vai enfiando pro seu bucho. Se você não desintoxicar com a palavra de Deus, se você não for vacinado com ela, que é a proteção para nossas almas, nossa vida, você está mesmo feito ao bife, como dizem em Portugal. Porque eles querem colocar na sua cabeça que é tudo normal, tudo comum. Se você falar alguma coisa contra, você pode ser até preso. Mas nós temos a proteção, a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser protegidos pela palavra do Senhor. Entenda isso. A igreja tem esse papel. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem deficiência. Ele é saudável. Porque quando adoece, o cabeça libera a cura sobre o corpo. E o corpo se cura. É isso que acontece com o corpo de Jesus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então vamos para a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 12, 24. E dentro daquela mesma sequência da série que nós estamos falando, eu quero partilhar: se o grão de trigo não morrer. É o tema que nós vamos falar hoje. E o tema está nesse texto que eu quero ler com você. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito. Você está vendo, consegue ler isso aí? Dará muito. Ou seja, o tema de hoje é se o grão de trigo não morrer. Esse é o tema. No domingo de Páscoa, celebramos o dia que Jesus, com um grão de trigo, morreu, mas ressuscitou. É isso que nós estamos fazendo. E é possível que, se você usar a internet linda, boa, e esse telemóvel maravilhoso que você tem, é possível que no dia de hoje você consegue assistir algumas coisas de alto padrão que há na internet, falando sobre Páscoa, filmes, apresentações maravilhosas, e que você deve explorar isso. Hoje, nós estamos celebrando também a ceia do Senhor, que precedeu o dia da morte de Jesus. Lembra aquele encontro que o Senhor teve com os 12 e preparou uma sala e sentou no meio deles, pegou o pão, pegou o cálice e deu aquela explicação, comeu com eles e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, isso é o meu sangue que é dado por vós para redimir vocês do pecado. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos louvar a Deus por esse momento, celebrar ao Senhor ceando com Ele, porque Ele está aqui. Diga amém por isso. Nesse texto, o pão aqui feito com o trigo, tomamos o símbolo do corpo desse Jesus que foi morto por nós, que se entregou por nós, que foi lançado no sepulcro por nós. Ele fez isso por nós, por você. Diga para alguém que está perto de você: Jesus fez isso por você. Para ficar melhor, diga: se Jesus fez isso, olha para ele e fala: Jesus fez isso por mim.
Na verdade, é por isso que o tema de hoje é tão adequado. Vamos pensar um pouco nesse tema, observando a importância do trigo, da morte e do fruto, né? Para que o plano de Deus se cumprisse e a salvação dos homens fosse conquistada, Jesus teve que morrer. Ele tinha que enfrentar a morte de cruz. Foi difícil para alguns entenderem isso. Foi difícil para Pedro, por exemplo, que estava perto dele o tempo todo, vendo ele fazer prodígios e milagres, aceitar que aqueles malfeitores chegariam até ele e agarrasse Jesus e prendesse Jesus. Foi difícil para aqueles apóstolos entender que o Cordeiro que a antiga aliança falava, o Cordeiro que viria, era o Filho de Deus, o próprio Senhor, que se entregaria pelo pecado daqueles malfeitores. Estava difícil entrar na cabeça daqueles homens que ele, o pão vivo que desceu do céu, como ele mesmo disse na sua palavra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão é bem-aventurado, é feliz, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei por todos aqueles que me aceitarem. Eu estou entregando a minha vida pelo mundo, pelos malfeitores. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu, ele veio na natureza, encarnado homem, sofreu, padeceu, enfrentou as mesmas lutas, dores, trabalhos que eu, você, com uma diferença. Ele fez tudo isso sem pecar. Então, nessa temática que nós estamos aqui, tinha de ser um grão de trigo especial a ser jogado por terra, na cova, para produzir. E é isso que nós queremos passar para você no dia de hoje com esse tema. Também hoje, quando semeamos, devemos ter cuidado com o grão que usamos para não estarmos produzindo outra coisa. Uma coisa muito interessante que eu quero partilhar aqui com você. Olha o que diz Mateus capítulo 13, 24 a 30. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O grão lançado à terra tinha de ser de trigo. Tinha de ser o Filho de Deus que veio ser lançado em terra. Não adianta parecer, não adianta fazer que aquilo seja o melhor. Precisava de alguém ser lançado. Sabia que no tempo de Jesus havia muitos religiosos, havia muitas pessoas que ensinavam a palavra de Deus, que pregavam a palavra de Deus, que falavam da palavra. Sabia disso? Porém, quando o Senhor esteve aqui na terra, ele observou que aquelas pessoas falavam e até colocavam sobre as pessoas uma exigência, que as pessoas não conseguiam cumprir aquilo que eles pediam e até exigiam que as pessoas fizessem. As pessoas não conseguiam. Jesus até chamou
aqueles religiosos daquela época de sepulcro calhados, porque eles eram hipócritas, pessoas que falavam, mas não conseguiam viver. Ou seja, eles não eram o trigo de Deus, eles não eram a semente de Deus, eles não tinham um exemplo, não eram um exemplo perfeito para as pessoas, porque falavam de algo que eles não viviam. Quando Jesus esteve aqui pregando a sua palavra, o que mais impressionou as pessoas é que a maneira que ele falava era uma maneira muito simples, uma maneira muito fácil de entender. Todos os níveis de pessoas conseguiam perceber o que Jesus estava falando, porque ele conseguia transmitir na linguagem que as pessoas entendiam. Se ele estava falando para a pessoa do campo, ele conseguia usar uma linguagem do campo. Se eram pessoas da cidade, ele conseguia usar uma linguagem que alcançava aquelas pessoas. Então ele falava de uma maneira que impressionava. Por quê? Porque as próprias pessoas comentavam entre elas: olha, ele fala de um jeito como ninguém fala, porque ele fala com o seu próprio exemplo. Porque ele era o trigo de Deus que precisava ser lançado em terra, a semente do Senhor que precisava ser colocado aqui para mudar a humanidade, para transformar esse mundo. E esse trigo, essa semente, ela precisava morrer. E aí a razão e o porquê que o Senhor fez isso, e alguns e os seus discípulos mesmos não estavam conseguindo compreender, até no momento da sua entrega, ou seja, no momento que eles prenderam Jesus, eles estavam ainda a pensar de arrumar um jeitinho, uma fórmula de impedir que aquilo que o Senhor veio à terra fazer fosse feito. Foi naquela cena que o próprio Pedro tira a espada e corta a orelha de um, lembra disso? Por quê? Porque eles não entendiam que o trigo precisava de morrer. O grão tem de morrer. O grão tem de morrer. Vamos ver esse próximo ponto dessa mensagem. O texto bíblico é claro, é uma condição absoluta. O grão de trigo tem de morrer. A morte é o próximo ponto aí, se puder colocar aí, acompanhar a mensagem comigo, por favor. A morte é uma mensagem, é um momento da exigência, né? A morte é uma passagem, é um momento da exigência, está longe de ser o fim. Jesus teve de passar pela morte para que o preço pelos nossos erros, os nossos pecados, o resgate fosse pago. Quem iria pagar pela sua culpa? Alguém precisava entregar. O grão de trigo tinha que ser lançado. Alguém tinha que entregar, e para isso tinha que ser um preço muito alto, caro. Você já pensou? Se for somar a nossa lista de pecados aqui, todo mundo que está nessa sala, você já pecou até agora, desde que você nasceu? Você sabe quantas vezes que deve ir lá no Brasil e voltar? Já imaginou? Se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, se esse grão não tivesse sido lançado em terra, será que essa atitude que você tem hoje, que nós produzimos hoje, a forma de nós sermos hoje, se não fosse Jesus na sua vida, você acha que com o seu esforço, com a sua religiosidade, você conseguiria fazer alguma coisa? Você poderia até conhecer o Velho Testamento todo como aqueles conheciam, né, pastor Edinho? Mas não conseguia viver, porque só há uma maneira de viver a lei de Deus, é com o próprio Deus dentro da gente. Porque com esforço próprio você não consegue. Religiosidade não te leva a lugar nenhum. Há quem fala assim: pastor, mas é muito difícil cumprir, seguir, praticar os 10 mandamentos. É mesmo, se você não deixar Jesus morar dentro de você. Enquanto você estiver fazendo esforço com os seus braços, você vai ficar patinando. Você vai ficar rodando assim no mesmo lugar. Você tem que deixar Jesus estar dentro de você. Porque você tem que conhecer essa palavra. É importante. Mas você tem que deixar essa palavra estar dentro de si.
Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Quem é? O Verbo encarnado. Você tem que ler a Bíblia, mas você tem que ser uma Bíblia aberta para que as pessoas vejam. E só uma maneira de ser isso é quando você deixa esse grão de trigo que morreu viver dentro de você. Só assim nós vamos produzir em Deus. Só assim nós vamos conseguir ler a Bíblia e entender assim, eu consigo fazer isso. Porque não precisa o meu esforço mais, Jesus já fez para mim, Ele cumpriu. Ele cumpriu isso por mim. E agora eu consigo também. Eu consigo viver isso também. Em nome de Jesus eu vou vencer. Eu não vou mais viver uma vida de pecado. Eu não vou mais viver uma vida de erros. Porque Jesus está em mim. Você está entendendo aquela coisa? É você andar com o Senhor o tempo todo. Você vai parar de ficar preocupado. Quem está me vendo? Será que minha mulher está aqui comigo agora? Será que meu marido está me vendo? O que eu estou vendo aqui sozinho? Você não vai ficar preocupado com mais isso. Você vai ficar tão constrangido quando você pensar em pecar. Quando começar... Quando tentar passar uma imagem de uma mulher na sua cabeça que não é a sua esposa, você vai ficar tão constrangido. Não, Jesus morreu por mim, eu não aceito. Quando começar a passar na sua cabeça um homem que não é o seu marido, você vai dizer, não aceito isso. Eu estou casado com Jesus e Ele está aqui comigo, Ele não aceita esse tipo de comportamento. Porque é isso que é evangelho. Você não vai ficar assim, ó. Será que está gente? Eu olho ou não olho? Eu vejo? Será que tem? Não vai. Isso não vai te dominar mais. Não te domina mais. Não, porque Deus está em você. Você está entendendo essa palavra? O grão de trigo morreu. Tem fruto aí. Você começa a produzir isso. Você é tão bonzinho? Não, é a bondade de Deus que está em você. E esses resultados começam a acontecer. Mateus capítulo 10, 24 e 25. Diz assim. Vamos continuar aqui. Ainda falando sobre o grão tem de morrer. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu. Basta o discípulo ser como o seu, e o servo como o seu senhor. Se não estamos acima do nosso mestre, por isso temos de passar pela morte. Jesus morreu, e nós precisamos morrer também. Como assim, pastor? O morrer, os nossos hábitos antigos, as nossas velhas palavras, os nossos velhos comportamentos, aquela maneira de ser. Isso, o entregar na cruz por nós, gera esse tipo de comportamento diferenciado na gente. Eu estava dizendo ali na nossa classe, agora, do PCE, para os meus alunos que estavam lá, que esse tipo de comportamento que Jesus gera em nós, porque a gente morreu para esses hábitos antigos, faz com que na comunhão dos santos, quando novas pessoas são integradas no nosso grupo, elas começam com essa vida de Deus que está em nós, ser contagiados pelo Senhor que habita na gente. Quando você lembra daquilo que você fazia antes de ter Jesus na sua vida, você fala assim, que mudança radical aconteceu em mim. E aí quando você traz um amigo, uma pessoa, um colega para dentro da sua célula, do seu convívio de amigos cristãos, o que acontece? A sua maneira de viver influencia aquela nova pessoa, e ela também começa a passar por uma transformação, uma mudança. Por quê? Porque a luz de Deus começa a trazer clareza na vida daquela pessoa. Eu estava dizendo ali na sala, ali agora há pouco, as pessoas que não têm essa influência de Deus, elas vão para ambientes totalmente perversos,
E eles nem sequer estão dando conta que está perdendo a família, que está perdendo a esposa, o esposo, os filhos. Lembram disso? Está lá naquele ambiente. Eu gosto de estar naquele, pastor. Eu gosto de ir para a balada, eu gosto de ir para esse espaço, eu gosto de viver isso que é bom. O diabo também, você vai ver o que é bom. Daqui a pouco você vai ver o que é bom. O inferno preparado para o diabo e seus seguidores. É isso que o diabo tem para as pessoas. Mas quando elas saem de lá e vêm para a luz, o que elas fazem? Elas começam a enxergar e ver assim: uau! Olha para onde que eu estava caminhando. Será que você lembra de onde Jesus te tirou todos os dias? Você lembra que se não fosse Jesus, a sua família, a sua vida estaria toda em pedaços, em cacos? Ou você está aqui nesta manhã de Páscoa, celebrando ao Senhor, e todo dia morrendo por uma coisa, passando todo dia, como Paulo disse, por uma mudança, uma transformação de mente. O que é isso? É porque o grão de trigo morreu. E aí os nossos velhos hábitos vai mudando também, porque você morreu com ele. Você começa a passar por uma transformação. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Porque se não morrerem, o nosso grão não morre, a nossa semente não produzirá se você não morrer essas coisas. Como é que você começa a produzir? É quando essa mudança é estampada. Aí a pessoa olha para mim, olha para você e diz assim: olha, eu te conheci, cara, você era muito estragado, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha família. O que é isso? Jesus. Não é religião, não é porque eu sou bom, não é pelo meu esforço, é por causa de Jesus. Ele mudou a minha vida, eu entreguei a minha vida para Ele. Você quer fazer isso também? Mas como assim? Você precisa reconhecer a morte dele. Ele morreu por mim, por você. E é isso que dá quando o grão que morre dá fruto. Vamos ler o texto bíblico para finalizar. Em Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O próximo de Mateus 16, 25 diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses, o mesmo texto, porém em versão diferente, em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Quando você começa a pensar na causa de Deus e começa a viver isso, você começa a gerar uma vida que o mundo não conhece. Irmão, não tem peso, não existe esforço, porque o esforço Jesus já fez por você. Se você ainda está esforçando para ser santo, está se esforçando, se matando para ser crente verdadeiro, é porque você não teve uma experiência com Jesus ainda. Não é pelo seu esforço, é o seu querer, é a sua vontade de deixar Deus trabalhar em você. Você está pisando em falso, é porque você não está deixando a luz iluminar o seu caminho. Você está se metendo em coisa errada, é porque você não está deixando Jesus ser o seu guia verdadeiro. Você precisa entender isso. Ele se entregou. E quando você se entrega também, os seus hábitos vão sendo trocados. Você mentia, não mente mais. Você brigava, não briga mais. Você fornicava, não fornica mais. Você adulterava, não adultera mais. E quando eu falo em adulterar, não estou falando só de marido e mulher, não. Adulterar outras coisas, falsificar as coisas também é adulterar. Você não faz isso mais, por quê? Porque você tem o coração totalmente entregue em Deus. Quando a vontade vem, porque os desejos carnais estão aí, batendo sempre a porta. Não estou aqui para mascarar nada. Todos nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Enquanto estamos aqui nessa terra, falhamos, erramos.
Ninguém está aqui para fazer de santo melhor do que todo mundo. Não, não. Mas você melhora dia após dia, quando você entende que o Filho de Deus, Ele mora em você. Ele habita em você. E aí você vai morrendo. Essa semente vai gerando outras sementes. E pessoa à sua volta começa a dar semente também. Semente que transforma, vidas que mudam. Eu concluo essa mensagem dizendo: a Páscoa é ressurreição e vida. Páscoa é passagem e transformação. Páscoa é a celebração do dia em que o grão de trigo, Jesus, que morreu, mas naquele terceiro dia deu fruto. Ele ressuscitou. Ele não ficou preso. Páscoa é o evento em que a vida venceu a morte. Ele venceu a morte. Você pode dar um brado de glória a Deus nessa manhã. Hoje somos chamados à Páscoa, somos chamados à vida. Hoje somos chamados à Páscoa, somos chamados a ser frutíferos. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Nós não servimos um Deus fraco, nós servimos um Deus poderoso, que a parede da casa não pôde contê-lo. Ele apareceu no meio dos discípulos e disse para eles: paz seja convosco. Ele apareceu com aqueles que estavam no caminho de Emaús e disse: vá rápido, volte para Jerusalém e avisa aos meus que eu ressuscitei, como havia dito, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus nessa manhã. E Ele te chama para morrer para o mundo, para se entregar inteiramente a Ele, colocar o seu coração, a sua vida inteiramente na mão dEle. Quem quer viver isso, diga graças a Deus. Quem quer passar da morte para a vida, diga graças a Deus. Por favor, coloca sobre os seus pés. Se você tem uma palavra nessa manhã e quer expressar em ato de adoração, fale com Deus agora. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Fale com o Senhor. Ele está te chamando para ser frutífero. Ele está te chamando para ser frutífero. Ele te chama hoje a morrer, a entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ressuscitar com uma vida nova, uma vida transformada, uma vida mudada. Deus quer te mudar. É Ele que quer te mudar. Entenda isso, por favor. É Ele que quer. Abre o seu coração e diga para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti nessa manhã. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Eu aceito, meu Deus, que o Senhor é o único capaz de mudar o meu ser, as minhas atitudes, Senhor. Eu entrego a Ti agora, nessa manhã. Fale com Ele, converse com Ele, enquanto você ouve essa canção.